E cabe-me naturalmente dar agora a palavra ao Sr. Professor Carlos Ari Zunfeld, que já apresentei e que, portanto, pode naturalmente começar a falar quando entender. O presidente dessa sessão, o vice-conselheiro, professor João Calpers, senhor reitor, doutor Antônio Cruz, meu caro amigo e ministro, professor Luiz Roberto Barroso, professor João Pedro Charter Marchante, e todos que estão aqui, que nos ouvem, senhores juízes conselheiros dos tribunais superiores, é um prazer, uma honra estar aqui. Sei que nós estamos discutindo, num momento delicado para os nossos países, o desafio de decidir no campo do direito e de decidir nos tribunais em meio a um ambiente complexo, crescentemente complexo. E eu, evidentemente, me dou o direito de desfrutar desse ambiente aqui inspirador e tentar pegar carona no que já foi dito por todos para tentar agregar algo às preocupações que já foram manifestadas aqui. A começar da manifestação, de uma preocupação muito concreta do senhor reitor com a realidade da gestão pública, né? E incluindo as preocupações dos juízes, conselheiros e do ministro Luiz Roberto Barroso com a capacidade da justiça dar respostas adequadas às expectativas e mesmo, eventualmente, às ilusões que se tem sobre a possibilidade da justiça ser um instrumento capaz de atender aos desafios que estão postos ao país, não apenas à justiça. Eu dividi, contrariando as recomendações do meu amigo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a minha fala, ao contrário do que ele fez, eu dividi em 6 partes. Ele me ensinou há muito tempo, nós compartilhamos dezenas, centenas de vezes mesas acadêmicas, e ele sempre dizia, e eu nunca me esqueço, que não se deve dividir nada em mais do que 3 itens, porque inevitavelmente nós vamos nos perder a partir do 4º. Mas eu cometi a imprudência de dividir em 6. E eu muito rapidamente digo o que é. Eu primeiro quero destacar algo que nos une a todos, que é o verdadeiro milagre que o direito é, e o direito público, o direito constitucional, muito em especial. Em segundo lugar, o perigo que está embutido no direito, apesar do seu valor, da sua capacidade de influir, há perigos embutidos nele. Em terceiro, um fenômeno que é contemporâneo e que se tem chamado de inflação jurídica, que tem muitas razões. O quarto são as características da política atual, e nisso eu me conecto em parte com o que o ministro Luiz Roberto Barroso acaba de nos dizer. Em quinto lugar, eu queria dizer das estratégias das instituições de controle, nisso incluo não só o Poder Judiciário, mas Ministério Público, controladores de contas e tudo mais, as estratégias dessas instituições para sobreviver. Porque, como mencionado aqui, existe uma tendência, em função das características da política atual, de atacar as instituições de controle. E existem problemas nelas. E, portanto, mecanismos de autoproteção são importantes. Por fim, uma menção muito rápida ao que foi a resposta que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, reformada em 2018, procurou dar aos desafios que todo esse roteiro aqui nos propõe. Eu peço que não entre em pânico, que apesar de serem 6 itens, eu prometo não esquecer de nenhum e nem me demorar em nenhum e observar aqui o tempo que nos foi estabelecido. E eu começo com este verdadeiro milagre do direito. Afinal de contas, do que nós estamos falando do direito? Nós estamos falando de um projeto de organizar a vida por meio de palavras. Quer dizer, de substituir a organização da vida, que era feita pela violência ou outros métodos de pressão física, por uma organização por meio de palavras. Mensagens
que são transmitidas por palavras em textos normativos formais ou menos formais. É isto que é o projeto do direito que nos une todos, profissionais do direito, inclusive os membros do Poder Judiciário. E este projeto se tornou mais forte na medida em que o constitucionalismo venceu, isto é, a ideia de ter níveis normativos e no topo desta cadeia, desta pirâmide, ter uma Constituição que tem os compromissos básicos políticos de um país, aquilo que une um país. O Brasil é enorme, os portugueses sabem disso, nós temos uma ligação muito sentimental, como disse o ministro Barroso, com Portugal. Eu, apesar de não contar para todo mundo, eu tenho um sobrenome português também. Meu nome inclui um Vieira, né? E, portanto, eu tenho esta raiz portuguesa muito forte. Aliás, é mais forte o Vieira do que o Sundfeld, eu lhes garanto, né? Bom, mas esta realidade que Portugal nos legou, que era um país gigantesco, nos propôs o desafio de construir uma unidade. E para nós foi valiosa para a construção dessa unidade a circunstância de que, ao ficarmos independentes, já existia a ideia de constitucionalismo como uma realidade política. Então, nós nos tornamos independentes de Portugal, politicamente, mas sentimentalmente nunca, queria lhes dizer isso, mas nós nos tornamos independentes e conseguimos manter a unidade desse gigantesco país por conta, inclusive, da força dessa abstração, que são as palavras que estavam na nossa primeira Constituição e que, com todos os problemas da nossa história constitucional, as diferentes constituições foram procurando expressar no Brasil. E, por fim, a Constituição de 1988, que iniciou uma nova era, a melhor das eras da história do Brasil, e nós temos que valorizar isto, que foi propiciada pelo pacto político que está incorporado na Constituição e que cabe ao mundo jurídico proteger, preservar, aplicar, tornar vivo e evitar a sua destruição. Bom, mas não é só a Constituição, são as leis, são os regulamentos e mesmo as decisões judiciais, que, afinal de contas, são feitas de palavras. Esse é o que eu chamaria de um milagre do direito, a capacidade de se impor como um conjunto de palavras que, no final das contas, influem decisivamente na organização da sociedade e na organização da política. Acontece que o direito ele tem duas características aqui que são muito importantes a considerar. A primeira é de que o direito não diz tudo, ele se omite em relação a muitas coisas, ele trata de algumas coisas, ele não trata de tudo, ele não tem respostas para tudo. Então, o direito também é feito de omissões. E ele é feito de muitas indeterminações, especialmente se nós pensamos nas constituições, que os tribunais constitucionais e os tribunais superiores, como o nosso Supremo Tribunal Federal tem de aplicar, as indeterminações são frequentes. Portanto, nós temos esse desafio de organizar a vida pelo direito por meio de palavras que podem ser indeterminadas também. Daí vem o segundo ponto que eu quero lhes destacar, que são os perigos inerentes ao direito. O primeiro perigo é um fascínio que tomou conta da cultura jurídica, que é um fascínio por uma ficção, a ficção da completude do direito, que fez com que algo que nasceu limitado, que naturalmente é limitado, que comporta uma quantidade enorme de omissões, fez com que esta característica fosse sendo, aos poucos, desprezada como um problema e substituída pela ficção de que, na verdade, embora os textos normativos possam não conter a solução de alguma coisa, em verdade há uma solução implícita. E este desejo de buscar soluções implícitas vem desta ficção que nós, no ambiente jurídico, acabamos por adotar até radicalmente, da completude do direito, de que o direito é capaz de ter respostas para tudo.
Algo que talvez fosse natural no campo da regulação das atividades privadas, porque, afinal, os conflitos entre privados surgirão, são sujeitos iguais, e serão levados a uma autoridade judicial, e ela, como é legitimada pelo direito, tenderá a dizer que a solução daquele conflito entre privados não foi dada por uma inspiração voluntarista ou externa ao direito, mas teria sido dada por alguma ordem implícita ao direito. Mas não é tão evidente a utilidade dessa ficção da completude quando se trata do campo público, porque existem outros órgãos estatais que decidem. Existe o legislativo, existe o executivo, e cuja atuação não está totalmente modulada pelo direito. E isso gera, portanto, uma tensão. Na medida em que nós trabalhemos mais fortemente com uma ficção de que o direito é capaz de dar respostas para tudo, e nós a usemos no campo público, do direito público, isto vai gerar um mal-estar, um tensionamento entre os órgãos jurídicos e os outros órgãos do Estado, que tomam decisões para além do direito, considerando outras coisas que não o direito, ou decisões que não estão formatadas previamente pelo direito. Mas essa tensão não é só com os outros órgãos do Estado, é uma tensão também com as partes da sociedade que não aceitam as soluções que os juízes, que os juristas em geral, não são só juízes, né, propõem para as questões públicas baseadas assim nesta ficção da completude. Bom, e como é que os intérpretes trabalham para viabilizar a ficção da completude, para tornar mais concreta a ficção da completude diante de um ordenamento que não é completo? Os intérpretes incluem suas próprias palavras nos textos normativos, no direito. Então, a jurisprudência tem um papel construtivo do direito. E ela começa, então, a colocar palavras judiciais nos textos normativos. Os princípios tiveram muito sucesso histórico por conta deste papel. Porque, afinal de contas, se for enunciando princípios que seriam capazes de completar, corrigir o direito nas suas incompletudes, imperfeições e erros. Este, evidentemente, é um processo perigoso, porque, na medida em que os intérpretes podem criar direito, eles podem, aos poucos, se desplugar dos textos normativos. É um perigo real. Um outro perigo real é o fascínio que profissionais que vivem da palavra, como somos nós, podem ter pelas soluções retóricas para problemas reais. Nós, do mundo jurídico, que trabalhamos essencialmente com a tentativa de solucionar a partir de padrões jurídicos os conflitos, claro que temos uma ligação com as palavras maior do que os engenheiros que cuidam da gestão da universidade. E nós tendemos a ver a solução dos problemas de uma maneira mais fascinada com a retórica, mais beletrista, para nos lembrarmos da tradição das belas letras, em que, no final das contas, se deu a nossa formação como juristas. E o último perigo que eu quero destacar é o perigo de uma teocracia jurídica acabar dominando a sociedade, a política. Uma teocracia, isto é, de se esse fenômeno se tornar forte demais, esses perigos eles se manifestarem das maneiras mais intensas e mais radicais, nós acabarmos transformando aquilo que seria, em princípio, uma tecnocracia jurídica, uma burocracia jurídica, em algo como uma teocracia jurídica,
que não deve muita satisfação com as referências normativas que deveriam guiar a sua ação. Eu não estou aqui a dizer, ainda mais neste ambiente jurídico de que eu faço parte, de que estes perigos do direito aconselham o afastamento do direito. Mas são perigos reais, são os perigos da nossa profissão com os quais nós temos que lidar e que nos angustiam a todos e que certamente aqueles que exercem a função de decidir nos tribunais superiores se defrontam a cada minuto nas decisões que parecem mais fáceis e naquelas decisões que mobilizam toda a imprensa, como tem sido muito frequente, sobretudo nos países que estão sob tensão política muito forte. O terceiro ponto a que eu queria me referir aqui é o da inflação jurídica. A inflação jurídica é um dado da realidade e não apenas, ou não exatamente, ou não principalmente, por conta daquilo que eu acabo de mencionar, que seria uma tendência do próprio mundo jurídico espalhar-se para fora de um campo que lhe teria sido originalmente traçado. Mas porque houve muito incentivo na vida das nossas sociedades e na nossa política a que o mundo jurídico ampliasse o seu campo de atuação. Quais foram as razões? Democracia é uma delas. O mundo todo, durante o século XX, assistiu ao crescimento da democracia, quer dizer, a possibilidade das pessoas participarem, dizerem dos seus interesses, dos seus desejos, de uma maneira como nunca houve. O ministro Barroso acabou de relatar um pouco deste processo. Claro que é um processo com idas e vindas, mas todos nós sabemos como a democracia cresceu no mundo. E essa democracia traz pessoas que viviam à margem para o debate público. Estas pessoas reivindicam, estas pessoas querem coisas que antigamente não poderiam reivindicar. Isso fez com que aumentasse as demandas sobre o Estado, as demandas de umas pessoas sobre as outras. As pessoas que viviam sob o jugo de uma relação de trabalho informal passaram a querer proteções, passaram a cobrar dos seus patrões coisas que não podiam cobrar antes, e cobrar do Estado que lhe desse coisas também. Então, a democracia gerou demandas, imensas demandas. A vida também se tornou mais complexa, nós estamos em meios urbanos. Então, tudo isso aumentou os conflitos e as demandas. As pessoas reivindicam mais coisas. Os meus vizinhos reivindicam que eu me comporte aqui na minha casa ou no meu terreno com muito mais intensidade, reivindicam mais do que os vizinhos dos meus bisavós, que estavam mais distantes deles, não é? Portanto, tudo isso trouxe mais conflitos, mais necessidade de arbitrar esses conflitos. E qual foi a resposta que, em todos os países, se deu para isso? Mais textos normativos, mais e mais leis que prometem coisas, benefícios previdenciários. Nós temos um estatuto do idoso no Brasil, mas nós também temos o estatuto do torcedor de futebol, nós temos o estatuto da criança, nós temos o estatuto da ciência e da tecnologia. Nós temos leis que procuram atender a todas essas demandas e, portanto, o direito cresceu. Ele é menos acanhado do que foi no passado. E, além de aumentar o número de textos normativos, nós aumentamos o número de controladores públicos, o número de tribunais, o número de juízes, o número de órgãos que fazem controles, inclusive internos à administração pública. Houve um aumento significativo no mundo todo e no Brasil também. E, com isso, nós aumentamos gigantescamente o número de processos. E por isso que se cobra da justiça todo o tempo, como aconteceu, aliás, aqui no início, né, a demora das decisões. E o nosso presidente, conselheiro João Causper, diz, bom, mas é preciso decidir
com o devido cuidado, e são muitas as decisões e elas são complexas. Então, essa inflação jurídica, né, ela trouxe mais perigos, mais desafios, mais armadilhas para o mundo jurídico. E essa inflação jurídica, ela torna mais grave uma das características intrínsecas do direito, que é o quê? A indeterminação. A construção de textos normativos que procurem atender e conciliar os interesses é feita por meio de muitas ambiguidades, que é o preço do acordo. Os textos normativos cada vez têm mais indeterminações, em campos até insuspeitados. Por exemplo, no direito penal. Os tipos penais estão cada vez mais indeterminados. E, por isso, está atribuída ao mundo jurídico a tarefa de tornar aquilo algo concreto. Nós temos no Brasil uma lei da improbidade, que foi editada no contexto de lutar contra os desvios da corrupção, que chegou a ponto de dizer que é um ato de improbidade punível gravemente, pode excluir um agente público da vida pública, retirar os direitos políticos, retirá-lo do cargo e tudo mais, dizendo que é infração, uma infração grave, é improbidade, violar o princípio da moralidade. Mas o que é violar o princípio da moralidade? A lei não diz. E ficou entregue ao Poder Judiciário o desafio imenso de dar concretude a isso nos milhares de processos que surgiram desde então. Acaba de ser editada no Brasil uma nova lei de contratações públicas. É gigantesca. Tem 40 mil palavras. Foi editada em 1º de abril, e nós dizemos que 1º de abril é o dia da mentira, mas esta é verdadeira. É uma lei verdadeira, com 40 mil palavras. Mas tem o seu quê de mentira, na medida em que ela é repleta de indeterminações. Para que os colegas portugueses tenham ideia, há um artigo lá, que é um artigo inicial, que procura arrolar os princípios da licitação, o procedimento de disputa que leva ao contrato. São nada menos do que 22 princípios arrolados. 22, entre eles o desenvolvimento sustentável e muitas outras coisas. Bom, então, no fundo, esses textos normativos, ainda que tenham 40 mil palavras, fazem um adiamento pragmático das decisões, lançando-as adiante, lançando-as no colo dos administradores públicos, lançando no colo dos juízes, dos controladores de contas, por exemplo. E nós, para terminar esta síntese sobre a inflação jurídica, nós temos muito mais intérpretes públicos. Houve uma inflação de intérpretes. Nós aumentamos a oferta de serviço jurisdicional, nós aumentamos o número de juízes. E é cada vez mais difícil dar coerência e unidade à aplicação que eles fazem. Nós aumentamos as nossas administrações públicas, a advocacia pública que orienta a interpretação jurídica dentro da administração pública é cada vez maior. São milhares, dezenas de milhares de advogados públicos, talvez centenas de milhares de pessoas, advogados públicos ou privados, influindo na tomada de decisões da administração pública e do Poder Judiciário, e que, claro, que tendem a agir das maneiras mais diferentes, interpretar das maneiras mais diferentes. Então, este é o resultado da inflação normativa. Mas há um agravante. No caso brasileiro, um agravante na área da política, e no meu 4º ponto é falar da política. No caso brasileiro, nós vivemos uma fragmentação partidária gigantesca. Nós temos que lidar com mais de 30 partidos. O partido com a maior representação na Câmara dos Deputados do Brasil hoje está na oposição, é o Partido dos Trabalhadores, que foi vencido na eleição. Ele é o maior partido, mas é um partido minoritário. Para se governar, é preciso fazer acordo com partidos que, na verdade, no caso brasileiro, sequer existem como tal, são agremiações ocasionais. Então, evidentemente, toda essa fragmentação propicia uma corrida aos controles públicos, incluindo o Poder Judiciário.
Porque estes partidos, esses grupos políticos, quando perdem, não conseguem impor sua vontade, vão ao Poder Judiciário. O nosso Supremo Tribunal Federal está todos os dias sendo acionado por parlamentares, por partidos, que vão ao Supremo pedir a instalação de comissão parlamentar de inquérito, a anulação de atos do Poder Executivo, mas o Poder Executivo Federal também vai ao Supremo Tribunal Federal contra os governadores de Estado. E os governadores de Estado vão ao Supremo Tribunal Federal contra o Poder Executivo Federal. Portanto, a fragmentação partidária torna ainda mais forte a corrida aos controles públicos, usando todas essas normas e todas essas oportunidades que a inflação criou e que as próprias características do direito dão para pedir decisões que sejam adequadas aos seus interesses. Mas nós temos um outro agravante que, além da fragmentação partidária, e aquele que mencionou o ministro Barroso, que é uma certa crise da democracia, da representação, nós estamos vivendo um outro fenômeno, que é a selvageria política, que ainda não degenerou em alguns países, inclusive o Brasil, em selvageria física, política física, em linchamentos na rua, mas em alguns países, como os Estados Unidos, degeneraram no famoso episódio da invasão do Capitólio, sim, em violência, inclusive física, contra o poder legislativo da União dos Estados americanos. Mas essa selvageria política, ela tem efeito, e ela, claro, que leva à tentativa de reação, até para proteger as instituições e a democracia, e uma das reações é ir ao Poder Judiciário. Muitas vezes se vai ao Judiciário como um ato de selvageria, uma tentativa de usar o Poder Judiciário indevidamente para ver se consegue se obter alguma decisão amiga. E, de outro lado, é a reação natural daqueles que querem defender as instituições, que pedem ao Judiciário que consigam reagir à selvageria política. Tudo isso, então, coloca desafios imensos para essas instituições que eu estou chamando aqui de controle, Poder Judiciário, Ministério Público e tudo mais. Qual é o primeiro desafio? Grande, terrível. É evitar a politização. Evitar que tudo que se passa fora venha para dentro. A partidarização, sobretudo. E evitar a selvageria interna. Isto é preciso manter os órgãos de controle vinculados a certos padrões, inclusive de comportamento, não é? Que são típicos e que são historicamente consistentes do ambiente jurídico. E isso tem sido um desafio, porque o número de pessoas aumentou, porque a fragmentação externa propicia uma fragmentação interna do judiciário, dos controles. Qual é a resposta possível? Eu estou aqui me encaminhando para os 3 minutos finais da minha fala. Qual a resposta possível das instituições de controle? Em primeiro lugar, quando os momentos são muito mais radicais, ou os períodos são mais radicais, as instituições de controle têm de usar o seu papel para tentar proteger o país, proteger a democracia, proteger a Constituição. Então, este compromisso, que é um compromisso democrático, um compromisso institucional, tem de se manifestar nas horas certas. Mas, claro que, como as demandas são muitas, o risco, pela multiplicação dos problemas, é de esses órgãos acabarem sendo tomados por aquilo que eu disse, que é o risco da politização e da partidarização. Que tipo de autoproteção se tem buscado? Vincular-se a precedentes é uma delas. Adotar decisões coletivas ao invés de decisões monocráticas, tornar o mais coletivas possíveis e, portanto, o mais anônimas possível, eliminar o coeficiente de voluntarismo é muito importante. E um último ponto, esse difícil nos momentos em que a política é mais destrutiva ou até selvagem, é deferência aos poderes democráticos, aceitando a ideia de que o direito é incerto, de que o direito é incompleto e de que as instituições jurídicas não têm de ter todas as respostas. E isso é especialmente necessário quando se vive em crises, por exemplo, sanitárias, como nós temos vivido.
porque há o risco de o Poder Judiciário, tribunais de contas, etc., querer chamar a si a solução urgente dos problemas, acabar agravando os problemas. Pois bem, a última menção que eu faço aqui no minuto final é que, há 3 anos atrás, nós reformamos uma velha lei que vige desde 1940, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que procura dar pautas para o funcionamento da interpretação e da aplicação geral do direito. Nem todos os países têm isso. Na reforma que nós fizemos há 3 anos atrás, nós procuramos fazer algumas coisas, por algumas normas. A primeira foi acalmar o fluxo das decisões jurídicas, estabelecer algumas pautas exigindo transições, impedindo a aplicação de interpretação nova, quando havia uma interpretação geral vigente, para rever atos do passado, tentar equilibrar mais os ônus do processo para evitar a utilização excessiva de processos, proteger o gestor público contra o excesso de responsabilização, exigir consulta pública para a produção de normas no campo administrativo, que é cada vez mais frequente, determinando como um paradigma básico da interpretação sobre normas de direito público, que se considere os obstáculos e dificuldades reais, inclusive o tempo da gestão pública, evitando esse excesso de fascínio pela retórica, e, finalmente, um dever de concretude, algo como assim chamou o professor francês Bernard Roby, num artigo que escreveu justamente sobre a nossa nova lei aqui, né, sobre a nossa lei reformada. Esse dever de concretude é um dever de analisar, antes de decidir, com esses parâmetros muito gerais, com as normas indeterminadas, com princípios, por exemplo, examinar quais são as alternativas e suas consequências práticas, impondo aquilo que eu tenho chamado do ônus do regulador, é o ônus do gestor público, que, ao decidir, faz isso. Na medida em que os tribunais e mesmo os órgãos de controle e de contas participam mais da gestão, no final das contas, da política e da gestão pública, é preciso que eles se capacitem para fazer essa análise de consequências, que não pode ser um consequenciachismo, quer dizer, tem de ser um processo ordenado de exame das alternativas e suas consequências. Essa é uma resposta normativa, por meio de palavras apenas, né? Portanto, com as suas limitações. Mas é o que se tem buscado para evitar, e a última coisa que eu digo aqui, um risco que se corre nesse ambiente todo que eu procurei descrever, que é o de virem iniciativas para fechar os tribunais, acabar com os órgãos de controle, caçar juízes, que tem sido a resposta populista para as insatisfações que são naturais com as ações, inclusive corretas, dos juízes nos vários momentos, mas também contra as atuações dos juízes que, eventualmente, podem extrapolar do seu papel. E isso é um perigo. E nós temos, então, que, no ambiente jurídico, ser capazes de manejar esses instrumentos de autoproteção, inclusive que as leis nos dão. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui. Estamos à disposição para continuar aqui debatendo. Obrigado. Muito obrigado pelas suas magníficas palavras, Sr. Professor, muito interessantes. E